Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um EBD da Adebrás Cubatão. Estamos na lição de número 13, cujo tema é Orando pela Intervenção Divina. E o texto áureo nos diz assim: Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? Isso se encontra em Salmos de número 144, verso 3. E a verdade aplicada nos diz assim: é fundamental que os discípulos de Cristo tenham uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Então, aprenderemos o quanto é importante estarmos em comunhão com Deus e estarmos também orando pelos nossos familiares, pelos nossos líderes, pastores, pelos nossos governantes. E isso é a recomendação bíblica que se encontra também como referência lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. A nossa missionária Roseli estará explanando melhor essa lição e que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, família Madureira, estamos aqui hoje para mais uma lição da EBD. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã. A lição de hoje é a última lição do trimestre, a lição de número 13, e tem como título Orando pela Intervenção Divina, onde tem como texto áureo o Salmo 144, versículo 3, que diz assim: Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? A verdade prática, ela vai falar que é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Vamos estar aqui estudando alguns versículos da palavra do Senhor, quando Davi expressa ao Senhor a sua gratidão, a sua confiança, quando Davi louva ao Senhor e tem um reconhecimento. Davi sempre reconhecia que era o Senhor por ele, tudo era o Senhor. Então, Davi reconhece a firmeza do Senhor. Eu achei interessante esse Salmo 144, no versículo 1, quando ele fala que bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a batalha. Ele está falando que naquela época o mundo era um mundo de muita guerra. Hoje não é muito diferente, né? Só que naquela época as guerras elas eram visíveis. Hoje as guerras são invisíveis, mas existe guerra. E como nós cristãos enfrentamos guerra? Então ele estava falando naquele mundo, daquela época, né? Que ele era um homem de luta, um homem de guerra, e quanto o Senhor já havia trabalhado por ele, dado livramento para ele. Então, Davi é um homem de combate, ele estava sempre no campo de batalha, mas ele confiava no Senhor. Então, esse salmo, que ele também é chamado o Salmo da Confiança, porque ele expressa a confiança de Davi em Deus. Ele sabe que é Deus que adestra as suas mãos para a batalha, que prepara ele para a batalha. E como é bom quando nós entendemos isso, né? Que é o Senhor, tudo é o Senhor por nós, tudo é o Senhor na nossa vida. Se não for o Senhor na nossa vida, seria uma decepção para nossas vidas, né? Que seria de nós?
Então a nossa vitória, ela não vem através daquilo que nós pensamos, que nós vemos, que nós queremos, conforme as nossas habilidades. Não. As nossas habilidades humanas, elas nos ajudam, mas as nossas vitórias vêm por conta do Senhor. É o Senhor que nos dá estratégia, é o Senhor que nos adestra para essa peleja, para essa guerra, né? Aquele que milita e sabe que as suas armas são espirituais, não são carnais, e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, aí sim, aí vai bem, né? Então, a força vem de Deus. É por isso que lá em Efésios nós vimos, né, que a força ela vem do Senhor. Essa batalha invisível que hoje nós travamos com o mundo espiritual, muitas vezes nós não vemos, não temos noção, só quando o Senhor ele nos tira, né? Ele nos descortina o mundo espiritual, mas também não é todo mundo que tem essa estrutura, enfim. Mas essa batalha, ela também existe. Então, a gente pode fazer aqui um paralelo, né? Com essa batalha espiritual que nós enfrentamos. Então, esse salmo, ele vai falar, né? Uma das características desse salmo vai falar da força, da habilidade que nós podemos ter em Deus, né? E da nossa confiança, que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa proteção, Ele é a minha rocha. E do versículo 3 ao 8, ele fala dessa grandeza de Deus. Ele fala da grandeza de Deus e a pequenez do homem. Como o homem é frágil. Ele fala como o homem é como a vaidade. O que é a vaidade? Ela passa, ela é rápida, né? E o ser humano como um sopro, ali no versículo 4 diz, o homem é semelhante à vaidade e os seus dias são como a sombra que passa, como um sopro. A vaidade é tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que passa. E assim o salmista fala de alguns contrastes entre o homem e Deus. Deus é como a rocha, ele é eterno. O homem, seus dias são como a sombra. A sombra você está andando, ela está ali na sua frente, daqui a pouco ela passou para trás, daqui a pouco você vê, cadê? Sumiu. Não é assim? Então, a vulnerabilidade do homem passa muito passageiro, é muito rápido. E passa, qualquer homem, independente da sua posição econômica, a sua posição. Aí no mundo de hoje pode ser o presidente, pode ser quem for, independente disso, passa. O homem é vulnerável, o homem é frágil, né? É instável. Agora, a estabilidade de Deus, ele é a nossa rocha. Então ele exalta Deus, né? E essa exaltação ali no tópico 1:2, ele indica relacionamento, ele tem um relacionamento com Deus, ele tem intimidade com Deus, e é uma vida de adoração que Davi tem a Deus, né? E não existe uma vida de adoração se não tiver um relacionamento. Davi tinha um relacionamento com Deus, e nós te convidamos, eu convido você também ter um relacionamento com Deus, porque quando nós temos um relacionamento com Deus, ele torna-se o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa rocha. É o compromisso que nós temos com Ele. Quando temos um compromisso com Ele, Ele também tem um compromisso conosco. E no 1 e o 3 vai falar da inferioridade do homem, né? Que é um outro tópico importante que nós falamos, né? Que já mencionamos. E Davi termina dando louvor a Deus por isso. Por isso, do louvor de Davi a Deus. Deus é grande e o homem é pequeno, mas mesmo assim, esse Deus está preocupado com o homem. É isso que Davi exalta. Fala, olha como Deus é grande. Mesmo assim, ele se importa conosco. E olha só que coisa mais interessante, linda, se você começar a meditar na grandeza do Senhor. Olha a sua graça para conosco, é tão grande que apesar de ser imensurável, Ele não está indiferente ao que se passa na terra, está atento ao clamor dos que confiam nele e esperam nele. O comentarista, ele diz assim,
que o salmista expressa uma confiança. Ela é logo no início, porque ela faz essa confiança do salmista, no versículo 1 e 2, faz diversas afirmações, ele acrescenta assim: em quem eu confio. Por que Davi confiava tanto no Senhor? Porque ele sabia dos livramentos do Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha compromisso com o Senhor. Ele sabia em quem ele tinha crido. Ele fala, em quem eu confio. Depois ele declara, no versículo 2 ainda, cantarei um cântico novo. Olha que interessante, porque sei quem é Deus. Confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Nós podemos refletir sobre isso, né, na nossa vida cristã. Precisamos conhecer a Deus, crescer no conhecimento de Deus, ter intimidade com o Senhor, ter experiências com o Senhor, não só conhecer o Senhor de ouvir falar, como diz lá em Jó, mas de ter experiências com Ele, de andar com Ele. Só assim nós teremos experiências com Deus. E faz toda a diferença essa confiança em Deus quando nós temos experiência com Ele. Ele nos ajuda ao enfrentamento das adversidades que passamos na vida, que não são poucas, não é verdade? A não ser que você não tenha adversidade. Eu tenho. Então, o tópico 2, ele vai falar da confiança e a oração e a graça do Senhor. Que a graça do Senhor, ela é um favor, né? Graça quer dizer um favor imerecido. Nós somos salvos pela graça, é o Senhor que nos apresenta a sua graça, o que nós temos, o que nós somos é pela sua graça, pela sua misericórdia, né? E ele fala também aqui que às vezes o humano, ele quer uma exaltação de si mesmo. Aí ele fala umas expressões como eu uso meus direitos, eu determino. Nós não determinamos nada, não é? Eu acho interessante fazermos um paralelo assim, quando você está numa guerra com o diabo, aí sim, aí você fala, eu determino que tu saia daqui, eu te repreendo em nome de Jesus, né? Algo que você está enfrentando, quando você está no enfrentamento com o diabo. Agora, querer exigir de Deus coisas, lembre-se, nós estamos na graça. Graça é um favor imerecido, nós estamos pelas misericórdias do Senhor. São as misericórdias do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos, né? Então, nós precisamos lembrar e reconhecer que às vezes a pessoa fica indignada com certas coisas e fica aí cobrando de Deus, né, uma coisa que na verdade é de graça. Vamos dizer assim que é um privilégio. Nós somos privilegiados, não é verdade? A nossa vida já é um privilégio. Então, não vamos confiar nos nossos méritos, na nossa justiça própria, mas vamos confiar em Jesus Cristo, que Ele intercede por nós junto ao Pai. Que ninguém se glorie, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 7 ao 9, né? Que ninguém se glorie, mas é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te livra, né? É o Senhor que exalta, é o Senhor que abate. Então nós precisamos nos gloriar no Senhor, não só nas nossas habilidades humanas, porque elas são falhas, fracassam. O homem fracassa. Então vamos prosseguindo agora, vamos entrar agora no tópico 3, que diz intercessão pelo bem da família e sociedade. Então, é interessante a gente contar aqui com a experiência do salmista, onde ele fala que filhos, no tópico 3.1, são plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Então é fundamental que nós, como pais, unirmos em oração e orar pelos nossos filhos, principalmente as crianças, os adolescentes, os jovens, para que sejam como plantas que florescem, bem desenvolvidas, viçosas no jardim do Senhor.
E é evidente que nós dependemos do Senhor e o agir do Senhor na vida dos nossos filhos. Mas também, como os pais, nós precisamos preservar a prioridade. Muitas vezes os pais se perdem em seus papéis, né? E o papel do pai, da mãe, é colocar Deus em primeiro lugar. Depois eu, depois a família, depois a igreja e depois a sociedade, né? Então, o salmista fala aqui sobre, o comentarista fala aqui sobre a sociedade. Os pais, eles criam filhos para o mundo. Ah, mas cria para o mundo, cria para o mundo. Por isso que nós, como pais, precisamos saber educar os nossos filhos, criar o temor do Senhor, ou seja, prepará-los para o mundo. E esse mundo não é fácil, esse mundo é difícil. E nós, como os pais, nós temos que estar orientando os nossos filhos desde sempre. Desde sempre. E até quando Deus quiser. Ah, não é porque cresceu que você não vai continuar orientando. Não, continua orientando o seu filho, né? Na confiança do Senhor, na proteção do Senhor. Ele é o nosso escudo, a nossa rocha. Ele nos dá as estratégias, Ele nos fala o que devemos fazer. Então, precisamos sempre em oração. O comentarista diz aqui, ensino, sendo exemplo, disciplinando, porque eles precisam estar plantados como a ribeiro junto a águas. Salmo 1 e 3, né? Então os nossos filhos sejam assim, que sejam plantas. Que seriam essas plantas? Sementes, os nossos filhos são sementes, não são as nossas sementes? Então, que sejam plantados, que expresse estabilidade, produtividade, e para isso você tem que ensinar, né? Nós, como conselheiros, às vezes nós pegamos alguns casos assim, que os filhos não têm orientação. E a psicologia, irmãos, ela diz que é uma má fé quando os pais não deixam seus filhos se desenvolverem. Tem um autor que diz que é má fé, não sei, eu não lembro o nome agora, né? Então, olha só, nós precisamos deixá-los se desenvolver, criá-los para o mundo. Eles precisam aprender, porque nem sempre nós estaremos aqui. É assim, né? A vida, ela anda dessa forma. Precisamos ensinar os nossos filhos, prepará-los. Aqui fala também no ponto 3.2, fala das filhas, que as filhas, pedras de esquina, como colunas de um palácio. Lembra? Naquela antiguidade, naquele tempo, as colunas eram o sustento, né? Eram lindas as colunas do palácio, né? Então, pedra de esquina tem diversos significados, por exemplo, a beleza, sustento, estabilidade, comunhão. Então, vemos que a ação de Deus em prol do salmista, ele não ficava restringido só aos livramentos, mas a proteção e a estruturação dos filhos e filhas. Então, nós, como os pais, precisamos prepará-los, ensinar o caminho que devem andar, preparar no mundo espiritual, mas também para o mundo, porque o mundo, uma hora eles vão enfrentar o mundo e tem várias adversidades, né? O Salmo, acho que é 127, se eu não me engano, fala que os filhos são como flechas na mão do valente. Então, é o pai que precisa estar conduzindo, é o pai que é o flecheiro. O pai, ele precisa acertar aquela flecha no alvo, conduzir ao alvo. Tem muitos filhos que, como tem pais ausentes, às vezes não tem orientações, não teve pais flecheiros. Isso atrapalha a vida nos dias de hoje. Então nós vemos muitos adultos que teve essa ausência de pai e foram prejudicados. Então nós, como os pais, nós precisamos conduzir. Isso faz parte da construção moral e espiritual de uma pessoa. Os pais podem também contar com a oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja nessa importante construção.
Então, pai, mãe, você que vai colocar a identidade no seu filho. Você vai dizer quem é o seu filho. Porque tem muitos pais que condenam muito as atitudes dos seus filhos. E às vezes os filhos ficam com uma identidade meia deturpada, não se conhecem, não sabem nem quem são. Ah, porque o pai falava que era burro, que era ele vai com aquela história que ele é burro, que ele acredita naquilo. Principalmente quando é muito pequeno. O que o pai fala, o que a mãe fala, como nós somos instrutores, às vezes é até lei. E eles acreditam naquilo. Então, pai, mãe, sejam frecheiros, conduza os seus filhos, ensinem os seus filhos, ensine o caminho que deve andar, ensine ele como deve agir no mundo. Às vezes é muito inocente, não tem a maldade do mundo. E você, pai, com a sua experiência, mãe, com a sua experiência, você tem. Ensina o seu filho, é o nosso dever. Então, para concluir aqui, além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos assim apresentar a Ele, a Deus, as nossas inquietações e aflições, certos da vitória. É nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e da sociedade. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Tenha um bom dia na paz do Senhor. Bem, essa foi a nossa última lição desse trimestre. O quanto é importante estarmos intercedendo pelos nossos familiares, pelo nosso próximo, pelos nossos governantes. Aí eu te pergunto, estamos numa situação difícil, em meio a uma pandemia, em meio à incerteza, mas como nossa lição diz, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Veja bem, quando Jó já não tinha estabilidade mais nenhuma, lá em Jó 42:10, quando ele já não tinha mais riqueza, já não tinha mais família, a Bíblia fala que ele orou pelos seus amigos, ele intercedeu pelos seus amigos, e Deus virou o cativeiro de Jó. Então, a Bíblia nos mostra o quanto é importante estarmos intercedendo por nossos amigos, pelos nossos pastores, nossos líderes, os nossos governantes. Que Deus ele escuta as nossas orações, as nossas intercessões. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Como eu já vos disse, essa foi a última lição desse trimestre. Já faça já a encomenda da próxima revista, do próximo trimestre. Entre em contato com o nosso evangelista Helder, para que seja feito tudo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.